Olá, olá, muito boa noite, sejam todas e todos bem-vindos ao Outubro. Hoje é 17 de abril de 2024 e está no ar mais uma edição do programa. Meu nome é Fernanda Forgerini, sou editora de Opera Mundi e está no ar mais essa edição. Muito obrigada pela sua audiência, vamos chegando, curta e compartilhe este vídeo, converse com a gente aqui pelo chat, faça sua contribuição à Opera Mundi. Hoje vamos falar se o mundo tem bilionário demais. A convite do Brasil, a economista francesa Esther Duflo, vencedora do Nobel de Economia de 2019, está levando, nesta quarta-feira, um jantar com o ministro das Finanças e presidentes de bancos centrais do G20 em Washington, nos Estados Unidos, uma proposta de taxação maior de multinacionais e um novo imposto internacional sobre bilionários. O objetivo seria arrecadar o valor para países ricos pagarem a dívida moral que têm com os mais pobres, devido ao efeito de suas emissões nas mudanças climáticas e o impacto majorado delas sobre populações vulneráveis. A proposta que será debatida e provavelmente rejeitada nesta noite é mais uma que joga luz num problema crescente no mundo atual, a hiperconcentração de patrimônio e renda. Numa lista da revista Forbes, divulgada no início desse mês, pela primeira vez desde 2009, todos os bilionários com menos de 30 anos listados no ranking da Forbes são herdeiros. Nenhum construiu seu primeiro bilhão partindo do zero com startups milagrosas e inovações geniais. Assim, uma questão se coloca: o mundo tem bilionários demais? E este é o tema do outubro de hoje. Para debatê-los, a Opera Mundi recebe hoje Bianca Waloski, doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas na Federal do Paraná, dentro da linha de pesquisa em Economia Política do Estado Nacional e da Governança Global. É servidora da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, onde trabalha com finanças públicas. Também está com a gente Igor Felipe, que é jornalista e integrante do Conselho Editorial do Jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil Atual. Fechando esse trio da quarta, Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em Economia pela Universidade de Campinas e professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Muito boa noite, meus queridos, muito bom estar nessa quarta-feira com vocês. Já passa a nossa primeira pergunta. A simples existência de bilionários é um problema em si, inclusive para o funcionamento do capitalismo? Vocês veem alguma mudança de postura no mundo com relação aos mais ricos e a como lidar com isso? Para começar, eu chamo o Igor. Olá, boa noite, Fernanda, boa noite, Juliane, boa noite, Bianca e todo o público do Opera Mundi. Olha, Fernanda, eu acredito que a existência de bilionários é uma expressão do processo de desenvolvimento capitalista. Então, esse é o modo de produção que, a partir do seu desenvolvimento, gera concentração, centralização de capital. E isso faz com que os donos desse capital, a grande burguesia, passem a enriquecer cada vez mais. É claro que hoje, no mundo das ações, no mercado financeiro, os seus acionistas, os seus gerentes, os seus CEOs, acabam sendo a expressão desse processo de acumulação e centralização do capital. Nós vivemos, nos últimos 30 anos, um processo de avanço do neoliberalismo. Hoje já estamos num nível que é do ultraneoliberalismo, que é um processo de desregulamentação do capital financeiro, um processo também de desregulamentação do mundo do trabalho, o que gera uma maior exploração dos trabalhadores, gerando maior dividendos e lucros para esses super ricos, bilionários, e um processo de crise, que tem como seu grande contrassenso que, mesmo no processo de crise profunda do capitalismo, que se arrasta desde 2007, 2008, o que a gente vê é um aprofundamento do processo de concentração de riqueza. Então, fica cada vez mais evidente para a sociedade que, na medida em que cada vez a gente tem mais pessoas na pobreza,
mais pessoas desempregadas ou subempregadas ou superexploradas, tem uma minoria cada vez menor de bilionários, de super ricos. Então, eu acho que tem uma mudança e tem um certo questionamento. E eu acho que isso teve um papel muito importante durante a pandemia, um momento muito grave da vida dos povos, que morreram milhares de pessoas, e na qual esses mais ricos ficaram mais ricos ainda. Então, até recomendo ao público aqui do Opera Mundi um estudo da Oxfam, que chama Desigualdade S.A., e ele aponta que de 2020 para cá, a riqueza dos 5 homens mais ricos do mundo duplicou. O que isso explica, né? Que no momento de profunda crise da sociedade pela pandemia, os 5 homens mais ricos veem a sua riqueza duplicar. Então, essa é a crise que nós vivemos, e se sempre foi moralmente necessário acabar com os super ricos e com os bilionários, hoje é uma necessidade, pela situação que a sociedade vive de pobreza e também pelas contradições das mudanças climáticas. Obrigada, Igor. Bianca? Boa noite a todos os ouvintes que estão aqui hoje. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Juliane. Boa noite, Igor. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, assim, a existência de bilionários, ela é uma consequência do modelo capitalista, né? Ela vai... já haviam previsões, né, de que a acumulação de capital, né, desse valor que se autovaloriza, ela iria levar a monopólios, e esses monopólios iriam criar essas condições, né, para que eles fossem se fortalecendo, né, e fosse se tornando algo cada vez maior. E o que a gente vê, né, agora é que estamos chegando a extremos, porque as cifras estão ficando cada vez maiores, né? Os valores são cada vez mais absurdos, né? Aqui no Brasil, né, a gente tem a situação, por exemplo, né, de que as 6 pessoas mais ricas detêm a mesma quantidade de riqueza que metade da população brasileira, né? Então, a gente vai chegando a esses extremos. Mas é bem importante a gente ter em mente que essa é uma consequência do modelo capitalista de produção. Né? É impossível na verdade, se consertar o problema de bilionários falando dentro do sistema capitalista de produção. Eu sei que a gente vai debater mais para frente, né, algumas propostas que estão sendo colocadas, mas é importante ter em mente essa ideia, né, de que é um problema gerado pelo próprio sistema, né? Eu acho que o mundo está percebendo, né, que isso está ficando cada vez mais insustentável, né? Até porque a situação vai se colocando cada vez mais promíscua, por assim se dizer até, né? Nesse relatório que o Igor estava comentando, da Oxfam, eles começam colocando alguns dados de, por exemplo, do Jeff Bezos, né? Que é o dono da Amazon, que é um dos caras mais ricos do mundo, às vezes ele é o mais rico, fica oscilando ali, né? Que a fortuna dele é de 1,67 bilhões de dólares e aumentou 32 bilhões desde 2020. E ele foi para o espaço, literalmente, né? Viajou para o espaço por 5,5 bilhões de dólares. E agradeceu aos trabalhadores da Amazon por isso. Só que a gente sabe que os trabalhadores da Amazon nos Estados Unidos são dos mais precarizados, né, daquele país. Tem documentários falando de como o pessoal, inclusive, não tem sequer o direito de ir ao banheiro, por exemplo, né? Então, você vai gerando, né, uma situação, né, cada vez eu acho que mais problemática e mais que vai deixando as pessoas cada vez mais indignadas, né, em relação ao como vai sendo colocado, né, essa ostentação, por um lado, né, de que, por exemplo, um bilionário pode ir para o espaço ou construir um submarino para ir até o fundo do mar, e enquanto as pessoas passam fome, né. Mas o que eu gostaria de deixar bastante claro aqui é que
pode gerar um problema para o capitalismo, mas é também, ao mesmo tempo, um problema do capitalismo. Obrigada, Bianca. Para fechar, Juliane Furno. Boa noite, Fernanda, boa noite, Bianca, boa noite, Igor, boa noite a todos que nos acompanham. Antes de começar, eu queria fazer só uma referência, porque o dia de hoje é muito especial. Se eu não estou errando nas datas, faz 26 anos, hoje, 17 de abril, do massacre de Eldorado dos Carajás, onde pelo menos 11 sem terra foram assassinados pelo Exército, pela Polícia Brasileira, numa ação que reivindicava um dos elementos que compõem a concentração de riqueza, no caso da propriedade da terra, que é a reivindicação de um punhado de terra num país com tanta terra agricultável, né, para plantar e poder viver do seu próprio trabalho. Então, uma homenagem e uma lembrança aí de um dia que se tornou um dia de luta, né, dentro de um mês chamado Abril Vermelho, pelo qual o Movimento Sem Terra se organiza, né, e faz do mês de abril e dessa data em especial uma data não só de memória desses companheiros, né, tombados na luta, mas de continuidade da luta pela terra. Bom, você perguntou na tua pergunta, né, se a existência de bilionários é por si só um problema e se seria um problema também para o capitalismo. Veja, é um problema, né? É um problema do ponto de vista moral, é um problema, né? A existência de bilionários, levando aqui em consideração, inclusive, um conceito bastante ortodoxo de economia, né? Dentro da ideia de que existem recursos finitos e limitados, a existência de bilionários é um problema moral, mesmo que eles sejam poucos, porque isso quer dizer que bilionários se constituem às custas da pobreza de uma parcela extremada da população. Mas é uma polêmica ou é controverso se a existência desses bilionários é um problema para o capitalismo. E a gente conversou aqui, se eu não me engano, no programa passado sobre ditadura militar, que inclusive foi pela existência não a despeito dela, mas pela existência de uma elevada concentração de renda e riqueza, que o modelo, né, chamado de milagre econômico, conseguiu se desenvolver, inclusive legitimar a própria ditadura militar. Então, a existência de bilionários não é, por si só, um entrave ao capitalismo. Essa é uma ideia romântica de que a distribuição de renda é um motor que move, faz com que o capitalismo caminhe melhor. Não necessariamente. Ainda que dependendo das condições econômicas e produtivas, a melhora na distribuição de renda possa também ser um motor. Quer dizer, não existe em essência algo que diga que a existência de bilionários ou não pode ser mais ou menos funcional. O capitalismo pode se desenvolver muito bem com a existência de elevada concentração de renda e riqueza, ou pode se desenvolver também muito bem com um mercado de consumo mais amplo e mais descentralizado. Por isso, termino dizendo que eu acho que volta, em alguma medida, propostas, né, aparentemente mais progressistas, inclusive dos próprios bilionários, de melhorar a estrutura de tributação sobre renda e riqueza, porque o período, inclusive, que o capitalismo melhor vigorou, ou que viveu seus anos dourados, que foi o período que transcorreu entre a Segunda Guerra Mundial, entre 1945 até os anos 70, um período em que o capitalismo nunca viveu taxas tão elevadas de crescimento, principalmente nos países europeus, com o crescimento da produtividade, com pleno emprego, foi um período em que havia uma elevada tributação sobre renda e riqueza e uma redução substancial da concentração de renda, tanto pelo aspecto da tributação, quanto também pelo aspecto da tributação da pessoa física, quanto o aspecto da tributação de lucros. Então, eu acho que, diferentemente da ditadura militar, onde era a indústria de bens de consumo duráveis, o capitalismo cada vez mais financiarizado e desindustrializado vai colocando, sim, entraves a concentração de renda para a realização do que hoje é basicamente serviços, que sim, para os quais importa muito o consumo popular. Então, não quer dizer que com bilionários o capitalismo vai mal, mas nesta fase do capitalismo neoliberal e desindustrializado, a necessidade de consumo popular vai fazendo com que a própria reprodução do capitalismo, em alguma medida, vai exigindo alguns anéis para que não se percam os dedos. Então, o que está aqui em voga não é, né, medidas altruístas e beneficentes
dos super ricos, mas inclusive medidas de tentar contornar um pouco a grande desigualdade motivada pela desregulamentação e pelo avanço do neoliberalismo, que na medida em que aumentam demais o empobrecimento, podem sim levar a problemas de realização, e eu acho que é isso que está em jogo, é salvar o capitalismo dele próprio e, eventualmente, salvar ele dele próprio vai exigir medidas pontuais de taxação ou medidas pontuais de regulamentação sobre lucros e sobre renda de pessoa física. Obrigada, Ju. Dando sequência, no nosso debate, essa proposta da Esther Duflo, né, que ganhou o Nobel de Economia em 2019, de os países ricos pagarem essa dívida moral, faz sentido para vocês? A cobrança de mais imposto de multinacionais e bilionários fecha a conta da disparidade de patrimônio e renda e também da mudança climática? Nessa eu volto com você, Bianca. Olha, sentido faz, sim. Eu acho que ela é uma proposta bastante interessante, dentro de uma perspectiva reformista, né, do sistema. E acho que é bem importante da gente ter isso em mente, e eu acho que esse é um programa para a gente colocar as cartas na mesa da problemática de como esse sistema é como um todo, né? É claro que são propostas que elas começam a levantar, né, a questão de como o modo de produção capitalista, de como o sistema capitalista permite, né, desde da sua produção, né, até a sua circulação, e formatos onde as pessoas conseguem chegar a acumulações, né, a riquezas absurdas, como esses casos, né, que, por exemplo, o Jeff Bezos, que eu comentei na pergunta passada. Agora, eu acho que é uma proposta interessante, com certeza. Agora, eu acho que se você, indo nesse sentido de fechar ou não a conta, principalmente na ideia climática, daí nesse sentido eu acho que não. Eu acho que o modo de produção capitalista, baseado na mais-valia, baseado no lucro, ele tem como premissa, e na premissa da produção, né, a utilização dos recursos de uma forma, e dos recursos das pessoas, de uma forma insustentável, né, de uma forma que não vai ter como ser para sempre assim, né? Então, eu entendo que esse tipo de reforma, né, como essa proposta da Esther Duflo, ela é interessante, sim, muito. Ela pode ajudar, sim, muito. Mas o cerne da questão e nós estamos num sistema que está fadado a nos trazer o fim, pelo menos, do meio ambiente como nós conhecemos hoje, né? As consequências climáticas que esse sistema pode trazer para a gente são muito grandes, né? E isso tem vários estudos trazendo aí, né? Eu estava fazendo um levantamento aqui, o 1% mais rico da população polui 150 vezes mais do que a metade mais pobre, né? E cerca de 3,1 bilhões de pessoas. E isso, fora a questão de produção mesmo, né? Que a gente tem que ter em mente, porque aí a gente tem várias questões, né? Como, por exemplo, o fato da questão de como as coisas são produzidas e o ciclo como é produzido e como isso não é pensado para uma restauração social, né? Para que seja preservado tanto as pessoas quanto o meio ambiente, né? Porque não é assim que esse sistema funciona. Então, é uma proposta interessante? Com certeza mas é uma perspectiva de uma reforma, e de uma reforma que não vai, de certa forma, conseguir segurar tudo isso, todas as consequências dramáticas que esse sistema tem para trazer. Perfeito, Bianca. Juliane?
Eu acho que essa proposta é muito boa, inclusive por isso é muito provável, né? Os analistas têm indicado que ela deve ser muito mais para demarcar posição e trazer esse assunto do que efetivamente para ser aplicada, que é diferente das outras propostas no âmbito mais capitalismo progressista, que são essas, né? Bilionários abrindo mão de parte das suas heranças ou apregoando a possibilidade individual de serem taxados, né? Eu acho que esse é o tipo de retórica demagógica, inclusive influenciado por elementos positivos, inclusive como a denúncia da desigualdade social exacerbada, mas elas, em última instância, recaem no campo quase da caridade dos super ricos, né? Continua se circunscrevendo ao seu papel, né? É diferente desse outro tipo de proposta, que inclusive vai identificando que o capitalismo é tão globalizado, né, e que há uma internacionalização tão profunda do capital, que hoje falar em taxar grandes empresas é pressupor também que existe um tipo de taxação que tem que ser de caráter internacional também, né? Quando a gente fala em Uber ou em outras grandes empresas, elas têm uma atuação nacional, mas tem uma centralização de lucro que é remetido para suas matrizes que são internacionais, né? Essa renda também tem que ser captada. E acho que mais do que a taxação da pessoa física, que é importante, né, do bilionário, é como ele ofere o seu lucro, né? Em grande medida no setor financeiro, mas em parte também no setor produtivo. Então, taxar o capital, que é quem produz e quem produz, né, um tipo de consumo suntuário, que é o tipo de consumo que é de produção, né, que é vendida para esses super ricos ostentarem e reproduzirem o seu padrão de vida, ou que produz, né, em bases extremamente degradantes do ponto de vista ambiental, esse é o X da questão, né? Resolve? Não resolve toda a questão, mas é muito mais impactante do que a taxação do sujeito a nível individual, porque ao taxar a produção, e assim foi com todas as revoluções produtivas, elas só acontecem, inclusive os hidrocarbonetos só vão ser substituídos como matriz energética por energia limpa quando eles se tornarem caros, né? A gente não vai convencer os empresários a mudarem a matriz energética porque o planeta está colapsando, né? O que vai fazer eles mudarem as condições tecnológicas e quando isso mexer no bolso. Então, a produção tem que ser cara, né? Principalmente a produção que é mais extensiva em uso de recursos hídricos ou que é degradante ambientalmente, quando ela for cara. Então, esse tipo de imposto que penaliza a produção dos mais ricos ou situada nos países do norte para subsidiar ou abrir espaço, inclusive ambiental, para que os países do sul possam crescer, é fundamental. Quer dizer, acho que aqui tem uma outra coisa importante para finalizar, que é essa ideia de dívida moral, de dívida histórica, que eu acho que é como a gente tem que tratar a questão ambiental em âmbito global, né? A gente não trata a questão ambiental nem individualmente, nem só individualmente ou nem só nacionalmente. Existe uma disparidade muito grande. Os países desenvolvidos hoje se desenvolveram às custas do que hoje é condenável moral ou economicamente, né? Não só do ponto de vista ambiental, mas também do trabalho análogo ao escravo, do protecionismo, de vários elementos que hoje são proibidos ou que são constrangidos em termos econômicos, né? Então, há uma dívida histórica. A preservação ambiental, inclusive, passa por mais desenvolvimento dos países periféricos. Esse é o conceito de desenvolvimento sustentável, né? Que é não só o desenvolvimento econômico, mas a questão social. O combate à pobreza é um dos pilares essenciais do desenvolvimento sustentável. E essa é uma fatura que tem que ser distribuída de forma desigual. Então, eu acho que entender que a gente tem tarefas diferentes e que alguém vai precisar ser mais taxado para que outro país possa ter mais renda para reduzir a sua pobreza, ampliar o seu saneamento, aumentar a sua renda média para poder viver em condições mais adequadas é importante. A desigualdade, neste caso, é importante para que a gente possa alcançar um nível mais igual no futuro. Não resolve o problema, mas eu acho que são as propostas mais concretas e que mais compreendem que hoje o problema não é só nacional, mas que envolve taxações e medidas que entendem que o capital está internacionalizado e que a gente tem que pensar medidas nesse sentido. Obrigada, Gil. Igor? Fernanda, acredito que todas as propostas e medidas que tenham como objeto
a taxação dos bilionários, das empresas multinacionais, das empresas transnacionais, elas são sempre positivas, porque elas colocam em tela de que a riqueza, de que a existência de multinacionais é um problema e que, por isso, elas devem contribuir para a resolução dos problemas da sociedade. Agora, a grande questão é que nós estamos num momento de uma profunda crise do modelo de acumulação capitalista. É um modelo que tem levado ao aumento exponencial da concentração de renda e riqueza, que tem levado cada vez maiores faixas e segmentos das sociedades, dos trabalhadores, a uma situação de pobreza, de miséria e de fome, e que, se você não conseguir mudar a lógica de funcionamento da sociedade, você não vai resolver esse problema. A gente vê a evolução do nosso problema climático com o aquecimento global. Então, o modelo capitalista está colocando em risco a própria vida e a continuação da humanidade. Então, acho que para resolver os problemas de fundo que nós temos na sociedade, é necessário ter medidas anticapitalistas que possam brecar a evolução e o avanço do modo de produção capitalista. Aí você veja, por exemplo, né? Além da proposta da Prêmio Nobel Esther Duflo, de taxação das multinacionais, tem uma proposta também do economista francês Gabriel Zucman, que é parceiro do Piketty, que é de cobrança de 2% sobre as fortunas de 3 mil milionários. Então, isso renderia, por ano, uma renda de 250 bilhões, ou seja, é uma medida importante, é uma medida progressista. Esses recursos eles seriam aplicados em políticas e medidas contra as mudanças climáticas e o aquecimento global. Agora, você veja, são 250 bi por ano. Agora, vocês sabem qual é a riqueza do homem mais rico do mundo, que é o Bernard Arnault, que é o dono da Louis Vuitton, da Tiffany, da Sephora, ou seja, de empresas de marcas de luxo, voltado justamente para bilionários. Ele tem uma riqueza estimada em 233 bilhões de dólares. Ou seja, um homem só tem uma riqueza que é justamente o valor que renderia a taxação de 2% sobre as fortunas dos milionários. Então, é uma lógica, se você for pegar a lista dos mais ricos, é um nível de concentração de renda muito grande. E essas medidas importantes, elas acabam sendo, acho que como a Juliane colocou, quase uma política assistencial, uma benevolência, né? Mas que demonstra que esses super ricos estão numa situação que precisam dar uma resposta. É uma resposta muito pequena. Então, precisa ter uma mobilização muito grande da sociedade a nível internacional para, de fato, que seja aplicado medidas que possam colocar um freio a essa evolução destruidora do modelo capitalista. Obrigada, Igor. O governo brasileiro tem uma proposta de taxação de super ricos no fronte interno e também o aumento da tributação de multinacionais no externo. Essas posições do governo brasileiro têm chance de vingar? E nessa eu volto com você, Juliane Furno. Olha, eu sou meio ruim de avaliar, prospectar cenários, assim, se tem chance de vingar ou não, porque eu acho que isso depende de muitas variáveis. Assim, na abstração, olhando a sociedade brasileira e como a gente lida com distribuição de renda, com taxação de grandes fortunas, me parece que não é muito viável, mas isso não quer dizer que a gente não tem que fazer muitos esforços nesse sentido, né? Então, sem uma campanha permanente que se sustente em mobilização popular, sem que a esquerda compre essa pauta, em que o próprio governo, né, a elenque como prioritário, negocie
da forma como tenha que ser negociada, não me parece muito viável, mas eu acho que existindo essas condições, eu acho que é um ponto muito importante. Veja, tem uma questão na taxação de grandes fortunas, principalmente quando a gente pensa em taxação sobre heranças, né, que é um dos pontos que está sendo debatido nesse campo, né, da taxação dos super ricos, um dos pontos é sobre herança. Veja, essas medidas, né, taxação sobre grandes fortunas, quando se pensa na taxação do patrimônio, quando se pensa na taxação sobre herança, na transmissão de patrimônio, elas são o que a gente chama de taxação sobre estoque. Então, elas têm talvez um potencial menor de arrecadação para o Estado, porque elas são taxadas uma vez, quer dizer, né, você é taxado sobre o seu patrimônio uma vez, né? Você tem um patrimônio, eu lembro de propostas, né? Patrimônio de 22 milhões de reais acima, vão começar com uma alíquota progressiva de 0,5% até 1,5%. Você taxa uma vez. Você transfere uma herança, você taxa uma vez, né? Hoje a taxação sobre a herança, o imposto estadual, inclusive a alíquota máxima é 8%, eu acho que nenhum estado cobra 8%, é ridículo. Mas elas têm um potencial simbólico muito importante, que é o de afirmação de que o Brasil não tolera, né? Inclusive do ponto de vista da meritocracia, não tolera esse tipo de sociedade, de concentração de renda, de desigualdade, até se aproximando das melhores práticas tributárias, que são os dos países da OCDE, que tem taxação sobre patrimônio muito maior que a nossa. Mas o principal elemento, do ponto de vista do Estado arrecadar, se financiar taxando grandes empresas ou taxando mais quem tem mais, são as taxações sobre fluxo. Então, acho que essas medidas são muito importantes, que taxam estoque, mas mais importantes são as taxações de fluxo, quer dizer, aquilo que a pessoa vai ser taxada todos os anos, que é basicamente imposto de renda. Imposto de renda para a pessoa física e taxação de lucros e dividendos, né, que é a taxação sobre o capital para rendas do capital. Em geral, quanto mais rica é a pessoa, mais renda do capital, porque eu não conheço nenhum trabalho, né, me digam qual é essa vaga que eu quero disputar, que pague, né, salários como 100 mil, 150 mil reais por mês. Então, pessoas que estão nessa faixa de renda, elas oferem renda do capital, e hoje no Brasil elas não são taxadas. Então é esse tipo de medida que eu acho que tem que caminhar conjuntamente, que tem talvez um impacto simbólico menor, talvez até sofra menos resistência, mas são essas medidas que vão equipar o Estado de capacidade fiscal, inclusive, e aí é outro debate, é como vão ser aplicadas essas políticas, aí pensando na existência de arcabouço fiscal, uma série de outras medidas aplicadas a essas políticas para que não só se corrija do ponto de vista tributário, mas que essa renda seja de fato utilizada para reduzir desigualdade na esfera produtiva real da economia. Obrigada, Gil. Igor? Fernanda, eu acho que, analisando a cena política e os projetos que foram aprovados no ano passado, como da reforma tributária, como do arcabouço fiscal, então talvez seja possível que essas medidas vinguem, mas não necessariamente para os objetivos que nós estamos discutindo aqui. Acho que tem uma pressão muito grande do grande capital, do mercado, de que o Brasil tem uma política de equilíbrio fiscal, responsabilidade fiscal. Então, nós vimos todo espetáculo que tivemos essa semana por conta do anúncio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em relação à mudança da meta fiscal para o próximo ano. Então, a lógica que o Ministério da Fazenda tem debatido é de que, para conseguir cumprir as metas fiscais e atender os pré-requisitos do marco fiscal, é necessário ter tanto políticas do gasto, como também políticas de arrecadação. Foi um pouco nessa chave que o governo conseguiu aprovar no ano passado a taxação dos fundos exclusivos e também dos fundos offshore, que foram medidas importantes no sentido de taxar a riqueza e os super ricos. Então, acho que na medida em que se coloca em debate a questão da responsabilidade fiscal,
é possível que o governo consiga garantir a aprovação de algumas medidas que garantam uma margem fiscal para o governo e que, a partir da taxação dos super ricos, dos bilionários. Então, acho que o Ministério da Fazenda tem trabalhado um pouco nessa perspectiva. Eu acredito que tem 3 medidas que são fundamentais, acho que devem nortear o debate público em relação à justiça tributária no Brasil. Eu acho que, primeiro, é a implementação de algum tipo de taxação, como essa que está sendo discutida no G20, em relação aos bilionários, ou seja, uma taxação como essa de 2% ao ano ou mais, em relação aos bilionários, para políticas de combate à pobreza e contra as mudanças climáticas. O segundo, que é fundamental, como a Juliane colocou, é a taxação de lucros e dividendos e também mudanças na tabela do imposto de renda, tanto no sentido de diminuir o imposto da classe média, de quem ganha menos, até aumentando a faixa de isenção para os R$5.000, e tendo taxas maiores para aqueles que recebem renda diretamente da pessoa física, mas o fundamental é a taxação de lucros e dividendos. E o terceiro, que vai, inclusive, no mesmo sentido da proposta da Prêmio Nobel Esther Duflo, que é a taxação de exportação. Então, vocês vejam, no Brasil, as empresas transnacionais, multinacionais do agronegócio, da mineração, exportam recursos naturais e não pagam imposto. Ou seja, está se discutindo a nível internacional a taxação de multinacionais, enquanto aqui as multinacionais, empresas transnacionais que exploram os nossos recursos naturais não pagam nada de imposto. Então, acho que essas são 3 medidas centrais que, para serem aprovadas com alíquotas que, de fato, apontem no sentido da justiça social, tem que ter um grande movimento da sociedade. Porque senão chega lá no Congresso e eles limitam as alíquotas e aprovam projetos, às vezes, muitas vezes, só para fazer jogo de cena. Então, é fundamental ter uma pressão da sociedade para conseguir avançar nesse sentido. Sim, perfeito, Igor, obrigada. Bianca, fecha a rodada com você. Bom, que são medidas extremamente necessárias para o Estado brasileiro, sem sombra de dúvida, são, né? O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? Nós temos uma altíssima concentração de renda e de riqueza aqui, né? Então, há uma necessidade, sem dúvida alguma, de que, né, se faça uma taxação de super ricos, né? Os nossos impostos em cima de renda e de patrimônio são muito abaixo, né, da média do que é feito nos países da OCDE. Por exemplo, né, a gente tributa muito consumo e pouco renda e patrimônio. E essa tributação em cima do consumo, inclusive, acaba penalizando quem ganha menos, porque acaba fazendo o sistema tributário brasileiro se tornar regressivo, fazendo com que quem ganhe menos pague mais, né? Porque se a alíquota se torna a mesma para todo mundo, né? Então, assim, se é 18% de ICMS em cima do gás de cozinha, né? Por exemplo, para todo mundo, é óbvio que esse 18% pesa mais para quem ganha um salário mínimo do que para quem ganha 10 salários mínimos, né? Então, sim, a necessidade de propostas, né, e de aprovação de uma tributação como essa é algo extremamente importante. Agora, a gente precisa lembrar que, além disso, o Brasil precisa se tratar de outras moléstias que ainda nos atacam, né? Por exemplo, a gente, na reforma tributária que foi aprovada não tem nem um ano no Congresso, a gente continuou dando benefícios fiscais para agrotóxicos, sendo que agrotóxicos, por exemplo, é um tipo de produto, né, que é produzido por grandes multinacionais e é um mercado completamente concentrado.
né? Então, você veja, a gente já tem aí também um problema. Temos diversas isenções fiscais, por exemplo, ICMS, os estados concedem isenção fiscal para agrotóxico. A Coca-Cola tem isenção fiscal no Brasil. Então, você veja, a gente tem ainda uma série de problemas que junto o Estado brasileiro tem que resolver e que eu sinto que, a não ser que haja muita pressão popular, o Estado não dá conta de fazer isso sozinho, ele não tem essa capacidade, o Estado não consegue fazer vingar esse tipo de... e nem propõe, né? Porque eu sinto que, eu percebo que, principalmente nesse governo agora, as propostas que o governo faz são sempre mais rebaixadas do que aquilo que poderiam ser colocadas, pelo menos ter sido colocadas em pauta, como, por exemplo, foi o caso da reforma tributária, né? Poderia ter vindo uma proposta do próprio governo mais assim, como que eu vou dizer, efetiva no sentido de propor realmente um sistema mais progressivo, né, de ser uma reforma mais mais profunda, né, no sistema tributário, e não, o governo já fez, ele mesmo já mandou uma proposta um pouco mais né, sim, mais tranquila, né, sem, né, que já tinha sido acordada, né, ali com o Centrão e com tudo. Então, eu acho que, apesar da necessidade muito grande, né, que a gente tem desse tipo de taxação, né, até pelo fato de existirem muitos super ricos no Brasil, de a gente ter uma concentração de riqueza e de renda grande, eu acho que somente realmente com muita pressão popular para que aconteça. Obrigada, Bianca. Antes de dar continuidade com outubro dessa quarta-feira, queria fazer o nosso comercial financeiro e pedir a contribuição de vocês para a Opera Mundi. Vocês sabem que há 6 formas de apoiar a Opera Mundi, 6 formas distintas. A primeira é sua assinatura solidária em nosso site www.operamundi.com.br/apoio. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal aqui no YouTube. A terceira e a quarta é contribuindo agora mesmo com o Superchat ou o Super Sticker. Agradecemos também quem fez durante a live, durante até esse momento. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais quando assistir aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. A nossa chave é apoia@operamundi.com.br. Nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo e é jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias e que depende da tua contribuição. Antes de darmos continuidade no outubro, temos um convite especial de Breno Altman a você em relação ao Café com História que acontece nesse dia 27 de abril na Tapera Taperá. Olá, quero contar sobre um novo programa que a Opera Mundi está lançando, Café com História. Uma atração exclusiva para quem é assinante do site ou membro pagante de nosso canal no YouTube, além de outras formas permanentes de colaboração. No último sábado de cada mês, de manhã, iremos organizar um encontro presencial, no qual farei uma exposição sobre algum grande tema histórico. A estreia será no próximo dia 27 de abril, em São Paulo, às 9 horas, na livraria Tapera Taperá, que fica na Avenida São Luís, 187, segundo andar, loja 29. O tema: a Revolução dos Cravos, que derrubou há exatos 50 anos, no dia 25 de abril de 1974, a longa ditadura salazarista. Além da conversa, quem comparecer terá também direito a um delicioso café da manhã, oferecido pela Cafeteria Tona, um dos nossos patrocinadores. Quem quiser participar deverá se inscrever gratuitamente no link que está na legenda desse vídeo e na bio da minha página do Instagram ou na de Opera Mundi. O Café com História será gravado, mas somente assinantes e membros do canal terão acesso ao vídeo. Aguardo vocês, inscrevam-se logo, que são poucas as vagas. Até lá! Então, vocês viram aí o convite de Breno Altman,
Para você que é apoiador de Opera Mundi ou membro pagante aqui do nosso canal no YouTube, temos a novidade que é o Café com História. Entre em www.operamundi.com.br, vai até o card, há um card do Café com História, clique nele, que lá já tem um formulário que está no segundo lote. Então não percam aí, as vagas são limitadas no dia 27 de abril, na Tapera Taperá, aqui em São Paulo, às 9 horas da manhã. Dando continuidade ao nosso outubro de hoje, converso hoje com Igor Felipe, Bianca Pawlowski e Juliane Furno, e pergunto a vocês, há uma estimativa de que em 2 décadas, trilhões de dólares devem passar das mãos dos bilionários para seus jovens sucessores, herdeiros, millennials e da geração Z. Essa burguesia está se aristocratizando? Para dar continuidade, chamo você, Igor. Fernanda, acho que essa pergunta bastante curiosa. Eu acho que nesse processo que você descreve, eu acho que a única novidade é os bilionários, assim, esse processo de concentração de renda que levou a esse tanto de bilionários. Mas me parece que isso é comum entre famílias de grandes empresários, da grande burguesia, de seus filhos lutarem pela herança. E não só entre os bilionários, entre famílias de classe média alta, ricas, também tem algum nível de disputa, né? Até tem uma série famosa na HBO, chamada Succession, muito famosa, que retrata um pouco essa realidade de brigas de famílias, o filho brigando com o pai, em relação às decisões da empresa, né, as tramas familiares, né? É interessante até você observar, que também aparece, vou citar outra série, a série Vale o Escrito, sobre o jogo do bicho no Rio de Janeiro, que no próprio jogo do bicho hoje tem uma certa crise geracional, porque os velhos bicheiros que tinham uma presença na comunidade, eram conhecidos pelas pessoas, tinham relações, iam no bar, eles agora estão num processo de sucessão para os seus filhos, que são bilionários, que são milionários, que estudaram no exterior, que não sabem conviver com aquela comunidade que garante os negócios dos seus pais, né? Isso tem também na política, né? Então, hoje você olha lá os números de deputados e senadores, está lá, não sei quem filho, não sei quem neto, né? Então, vou esperar a opinião da Juliane e da Bianca, mas me parece que onde tem concentração de poder e onde tem concentração de dinheiro, tem disputa. E isso é histórico, se reflete tanto entre os bilionários, mas também entre as famílias de políticos e até naqueles que comandam as estruturas do jogo do bicho. Perfeito, Igor. Bianca? Eu acho que sempre foi, né? O Estado como a gente conhece hoje, né, e essa democracia que a gente vive hoje, né, eles surgem para permitir, né, que a classe burguesa que estava surgindo lá na Europa tivesse como acessar o poder, né? Essa é a história, né? Tivesse como acessar o poder, já que a monarquia, então, não deixava, por isso que teve uma revolução e tal. E assim, eles passaram a acessar esse poder, né, e poder também ter, né, criaram as eleições e tal, e veja que daí, limitando, inclusive, no primeiro momento, que mulheres, que trabalhadores, que pessoas sem posses pudessem participar desse processo que era, né, para ser mais democrático. Então, veja, a ideia em si só já é para isso, né? Já é para você garantir, né, que essas pessoas possam estar, né, possam ser o cerne político da coisa. E tem uma matéria da Agência Pública de 2016 que eles fazem uns comparativos assim das bancadas e, por exemplo, eles colocam, né, que 88 deputados são do ramo empresarial,
117 são de empreiteiras e construtoras, 94 são da agropecuária. Então, assim, veja, essa galera está definindo seus próprios interesses. Isso é a história do Brasil, né? Eu não sei se vocês já escutaram um podcast chamado Projeto Querino, que é muito bom. Eu terminei de escutar ele agora esses dias, e ele trata da questão da negritude. E mostra como o Brasil tem... E eu fiquei fazendo alguns paralelos com essa discussão que a gente está fazendo hoje, porque eles estavam comentando nesse podcast sobre a questão da abolição da escravidão no Brasil, né? E de como o Congresso, né, o Congresso demorou anos, né, apesar de ter votado uma lei em 35 que já proibia o tráfico de escravos, que é daí inclusive que vem a expressão para inglês ver, porque foi uma lei que foi só para a Inglaterra não sancionar, não criar sanções para o Brasil continuou, né, trazendo pessoas escravizadas. O Brasil essas pessoas que estão no poder sempre fazem, né, essas leis e continuam nesse processo para garantir os seus próprios interesses, né? E veja, isso desde a época da escravidão, né? Isso desde o lado do Império, né? Você tem essa bancada ali, essas bancadas que desde, né, fazem o que fazem para se autogarantir, se autopreservar, só mudam quando vem sanções externas, né, obrigando que façam mudanças, e foi isso, por exemplo, na questão da escravidão aqui no Brasil, né, só quando a Inglaterra pressionou fortemente para que se mudasse, que se realmente aboliu a escravidão, né, de uma forma completamente precária, diga-se inclusive. E então, da mesma forma, isso continua, só mudou quem são, né, as alianças. E também não mudou muito, porque claro que tem muitas pessoas que são desse mesmo processo, né? Tem uma reportagem que fala que as famílias mais ricas de Florença, na Itália, são as mesmas há 600 anos. Então, você veja, claro que o Brasil, né, como a gente conhece hoje, nem existia 600 anos atrás, mas eu tenho certeza que devem ter famílias, né, na Câmara, né, Federal ali, que são herdeiros, né, de todo um processo escravocrata brasileiro e que são influentes até hoje, que comandam esse processo. Então, acho que isso é um processo de como o capitalismo em si mesmo funciona, né? E de como se permite, né? Porque, na verdade, você não... essa falsa democracia, né? Onde você não, de fato, não garante, né? Que a maioria da população e os interesses da maioria estejam, de fato, representados, né? Então, esse problema, na verdade, ele é um problema constituinte de como o capitalismo é mesmo. Obrigada, Bianca. Ju? Eu acho essa questão interessante, e aí a gente poderia retomar, inclusive, a um texto, né, clássico, seminal, do Engels, na origem da família, do Estado e da propriedade privada, como a própria constituição da família nuclear, monogâmica, cumprindo funções, né, para reprodução da divisão sexual do trabalho, muito a partir da ideia da reprodução de uma família patriarcal que pudesse ter herdeiros, né? A concentração da propriedade privada e a ideia de que essa propriedade privada teria herdeiros legítimos, e por isso a ideia do casamento monogâmico, patriarcal, enfim. Né, a ideia da reprodução da riqueza, do poder político em bases nucleares, familiares, ela também está bastante imbricada com o surgimento do capitalismo como modo de produção. Agora, na pergunta, né, tem essa ideia seria uma nova aristocracia. Acho que a aristocracia nem talvez seja o contrário da aristocracia, né? Porque a aristocracia era um pouco a continuidade do poder de uma forma
hereditária pura e simplesmente por uma posição no Estado monárquico, né? Essa posição e essa reprodução de uma linhagem sucessória, ela está ligada ao poder do capital, né? Ela não está ligada a uma sucessão pura e simples, ela está ligada a uma sucessão que se dá pela transferência de patrimônio, de valor. Então, a aristocracia poderia, por exemplo, não ter nada para passar e mesmo assim os seus sucessores teriam poder político, né? Nesse caso, que garante a reprodução e a continuidade é justamente a passagem do poder econômico, né? Circunscrito basicamente no poder que tem o capital monetário, né? A quantidade de renda e riqueza que se concentra em núcleos familiares. Mas talvez, assim, uma hipótese de por que nesta edição da revista Forbes, né, tenha despontado tantos bilionários com menos de 30 anos, eu acho que essa é a novidade, né? A novidade não é que tenha tantos bilionários, ainda que sim, os bilionários têm crescido, o patrimônio dos bilionários tem crescido, mas, sobretudo, que os bilionários estão cada vez mais jovens. E a novidade também não é que eles são herdeiros, né? Porque me parece que não só os com menos de 30, quase a totalidade desses bilionários, em alguma medida, são herdeiros. Mas tem algo aí que talvez a gente possa especular, que são justamente essas pressões que já chegam nos Estados Unidos, inclusive, de mudanças na tributação sobre distribuição de patrimônio. Então, os mais novos não entravam na lista dos bilionários porque eles só passavam a ter o patrimônio da herança da família quando os pais morriam. E os pais morriam quando eles já tinham 50, 60 anos. Nesse caso, a possibilidade de taxação, que nos Estados Unidos é isento, e no Brasil estamos falando de alíquotas estaduais de 4%, 5%, hoje tem a possibilidade dos Estados Unidos, por exemplo, a transição do patrimônio ser taxado em torno de 40%. Então, passar de uma isenção para uma taxa de 40%. Então, eu acho que os pais já estão se desfazendo do seu patrimônio para os seus filhos, então isso explica por que mais jovens surgiram nessa lista, justamente com receio dessas medidas tributárias que têm avançado, né? Só a simples possibilidade já antecipa uma simples troca patrimonial, né? A família segue reproduzindo aquela riqueza, mas a troca de titularidade, então, já passa para os mais novos. Acho que essa é uma questão que dá para especular, porque nessa lista apareceram tantos jovens em relação às edições passadas. Perfeito, Ju. Infelizmente não temos tempo para mais nada. Encerramos aqui esse outubro desta quarta-feira. Conversei hoje com Igor Felipe, Bianca Valoski e Juliane Furno. Muito obrigada, meus queridos, por mais um outubro. Agradeço também a audiência, estava comentando, conversando com a gente, a você que está curtindo e compartilhando nosso vídeo. O outubro volta na quinta-feira, às 19 horas, aqui nos canais de Ópera Mundi. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau e até a próxima.